Buenas noches a todos ustedes, mis queridos y amados hermanos de la Asamblea de Dios, Ministerio de Profetar, aqui em Catacaos, Piura, Peru. Um forte abraço também a todos ustedes que nos acompanham por Facebook, por WhatsApp, por YouTube. Que Deus possa bendecir a cada um de vocês, donde quiera, e que este video llegue, que seja de grande bendição para tu vida. Hoje dia jueves, dia 26 de março de 2020, faltam poucos minutos para nossa oração de las 8. E quero falar um tema sobre os três elementos de la fé. Los três elementos de la fé. Nosotros conhecemos muitas coisas e acreditamos em muitas coisas, pero jamás podemos afirmar que creemos em algo que jamás conhecemos. Diz a Bíblia que a fé vem por el oír, e o oír de la palavra de Deus. Então, eu creio em muitas coisas, pero jamás podemos dizer ou afirmar que creemos em algo que jamás hemos escuchado falar. E esse é o primeiro elemento de la fé, o conhecimento. Em Mateus capítulo 16, versículo 15 al 16, quando a gente indagava sobre quem era Jesus, alguns diziam que Jesus era talvez João el Bautista, que se havia levantado dos mortos, outros diziam que era Elias. Então Jesus se dirige a los discípulos e pergunta: "E ustedes, e vosotros, quem dices que sou eu?" Respondendo Simão Pedro dijo: "Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." Aqui está o primeiro elemento da fé, o conhecimento. Pedro, ele estava andando com Jesus. E ora Pedro, ele já sabia quem era Jesus. Ele sabia que não era um simples profeta. Ele sabia que não era somente um grande predicador. Ele sabia que Cristo era mais que um grande maestro. Ele era o Hijo del Dios viviente. Esse conhecimento leva a Pedro a hacer maravillas en el nombre de Jesús después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces Pedro, ele por meio de uma revelação dada por Deus, ele confessa, hace essa tremenda confissão de que Jesucristo, ele é el Hijo de Deus. Mis hermanos, la fé tem que ter conhecimento. E oro para que o Espírito de Deus te pueda llevar al pleno conocimiento de la verdad. El segundo elemento de la fe es la confianza. Una vez que conozco, una vez que ya tengo oído hablar de lo que voy a creer, entonces surge, aparece la confianza. Mi conciencia juzga y me dice si debo o no confiar en aquello que he escuchado hablar. Y la confianza é fundamental para a fé. E vemos o caso em Marcos capítulo 5, versículo 25, e quero ler esse texto com vocês, sobre a mulher com o flujo de sangue. Diz assim: "Pero uma mulher que desde hacía 12 anos padecia de flujo de sangue, e havia sofrido muito de muitos médicos, e gastado todo o que tinha, e nada havia aproveitado, antes leva pior. Quando eu falar de Jesus, vino por detrás entre a multitud e tocou su manto, porque dizia: se tocar tão solamente su manto, serei salva. E em seguida a fuente de su sangue se secou, e sentiu em corpo que estava sana de aquele azote. Luego Jesus, conhecendo em si mesmo o poder que havia salido de ele, volvendo-se à multitud, dijo: "Quem ha tocado mis vestidos?" Sus discípulos lhe dijeron: "Ves que a multitud te aprieta e dices: ¿Quem me ha tocado?" Pero ele mirava alrededor para ver quem havia hecho esto. Entonces a mulher, temiendo e temblando, sabendo lo que em ella havia sido hecho, vino e se postrou delante de ele e lhe dijo toda a verdade. E ele lhe dijo: "Hija, tu fé te ha hecho salva. Ve em paz e queda sana desse azote." A mulher, ela havia escuchado falar de Jesus. Ela já tinha um certo conhecimento, que é o primeiro elemento da fé, acerca de Jesucristo.
E ela padecia de uma enfermidade que não tinha cura. Hacía já 12 anos, buscava ser sanada e gastado muito dinheiro com médicos. Pero luego, al escuchar hablar de Jesús y de las cosas tremendas que Jesús hacía, los milagros extraordinarios que ele hacía, aparece, surge em seu coração confiança. E quando Cristo está indo atender uma necessidade, indo à casa de Jairo para ressuscitar sua filha, que havia muerto, ela, entre a multitud, ela busca um lugar para tocar o manto de Jesus. Porque dizia ela, se tão solo eu tocar a orla de seu manto, serei sanada dessa minha enfermidade. Ela tinha confiança de que ia ser sanada. Meus irmãos, invito a todos vocês aí que estão em sua casa assistindo esse vídeo a ter confiança em la palavra de Jesus, em la persona del Senhor Jesucristo. A confiança é fundamental para nossa fé. Não há fé sem conhecimento, não há fé sem confiança. Te invito hoje a ter confiança em el poder extraordinário da persona de Jesucristo. Invito a você em este momento a exercer tu fé, confiando que Ele hará todo o que ha prometido hacer em tu vida. E a mulher então, no momento que tocou a orla do manto de Jesus, foi sanada. Um milagre ocorreu em sua vida. E Jesus, ele sente que algo saiu de ele, que virtude, que poder saiu de ele. E a mulher, não podendo ocultar-se mais, depois que Jesus busca saber quem lhe havia tocado, se revela a Jesucristo. E Jesus lhe disse: mulher, tu fé te ha sanado, porque tu has confiado que ibas a receber a cura. Creia em nome de Jesus e receberá tu cura, tu bendição em nome de Jesus. E por último, o último elemento da fé é a obediência. Conhecimento, confiança, obediência. Não há fé sem obediência. Uma vez que tenho o conhecimento de lo que he creído, uma vez que minha consciência juzga se é verdade ou não, e tenho confiança em lo que he creído, e agora obedeço, tenho que obedecer àquele a quem he creído. E vemos em Lucas capítulo 5, versículo 1 al 2, que habla de la pesca maravilhosa, la pesca milagrosa, quando Jesus ele busca uma barca aí na orilla para predicar, para usar como púlpito para predicar a palavra de Deus. Então, alguns de los discípulos estavam aí lavando suas redes porque haviam trabalhado toda a noite e nada havia pescado. Então, Jesus ele manda Pedro poner o barco mar adentro, bogar mar adentro, para volver a tentar a pescar. E Pedro, então, ele habla: maestro, toda a noite hemos estado trabalhando e nada hemos pescado, pero sobre tu palavra echaré la red. Pescar para os discípulos não era uma diversão, pescar para eles não era entretenimento, era um trabalho pesado. Eles ganhavam pão diário com a pesca e eles não haviam pescado nada aquela noite. E ora Jesus, já depois que eles estão lavando a rede, vem Jesus e pede para que volvam ao mar, para que pesquem, para que volvam a pescar. Pedro, ele era um pescador profissional, ele entendia de pesca, ele poderia muito bem haver ido contra a palavra de Jesus. Sin embargo, ele disse: Senhor, hemos estado trabalhando toda a noite e não hemos pescado nada, pero já que você nos manda, vou fazê-lo. A obediência é um elemento da fé. Nós temos que obedecer. Não importa o grado de conhecimento que tu tenhas sobre certas situações da vida, o melhor que há é obedecer ao Criador do homem, do universo, de todas as coisas, infinito em conhecimento, el que criou os oceanos e os peces, el que criou os animais e todas as coisas. Lo melhor é obedecer ao Criador de todas as coisas. E Pedro então obedece, ele exerce a fé, ele já conhece Jesus, e agora ele
confia em la palavra de Jesus e ele obedece agora a palavra de Jesus. Ele habla sobre tu palavra, vou echar a rede e lo hace. E é surpreendido porque diz a Bíblia que pescaram tanto que as redes estavam tão llenas que se rompia. Era tanto peces que havia pescado. Não perdemos nada em exercer nossa fé, conhecendo mais a Deus, confiando mais em Ele e obedecendo mais sua palavra. Deus bendiga a cada um de vocês com esta palavra.